tudo certo? Eu, no fim, acabei fazendo em duas partes, porque Sim, deu para assistir. ele ia ficar muito longo. Então, perfeito. Estou aceitando o pessoal aqui. Bom, gente, iniciando a nossa gravação, nossa terceira aula também vai ficar disponível na unidade. Vou compartilhar com vocês aqui mais uma vez. Eu vi que ainda tem alguns colegas que não se organizaram com a questão da aula iniciar às 8h30. Então, só para relembrá-los, né? E que a gente fez uma combinação lá no início do semestre, lá na primeira aula, inclusive está no Moodle, tá? Informando aí para vocês, só revisando aqui, para que a gente se situe também e para que fique consolidado aqui na aula, tá? Então, tá lá, bem no início da nossa disciplina, mostrando aqui, só para ficar, né? Todas as quintas-feiras, às 8h30. Tá? Então, esse é o horário combinado da live, que depois fica gravada e fica disponível para todos, né? Conforme combinado também, tá bom? Estamos encerrando a nossa unidade 1. Por incrível que pareça, passa muito rápido, né? Hoje a gente tem, vamos falar um pouquinho mais, vamos avançar um pouquinho na questão da personalidade jurídica internacional. A nossa atividade segue aberta. Isso não me peçam para lembrar o prazo, porque eu já não me lembro, porque eu confundo as disciplinas, são muitas disciplinas, mas está lá disponível para vocês. 27, então. Tá aí, ó. Obrigada. Porque às vezes a gente confunde uma com a outra, daí é muita data. Tá? Mas está aqui embaixo. Que bom. Então tá, gente, de imediato, vamos lá, né? Vamos ver um pouquinho, dar sequência. Então, eu liberei a aula 3 aqui também, o mesmo PPT que nós vamos usar hoje. Já está liberado lá para vocês também depois para estudo, tá? E para que vocês possam dar sequência aí nas atividades de vocês. Deixa eu só refazer o compartilhamento aqui e eu também preciso abrir a Convenção de Viena, porque nós vamos precisar dela por aqui em alguns momentos, tá bem? E vamos à luta. Vamos ver onde paramos. Aqui, deixa eu só parar aqui. Uhum. Ok. Vou botar para cá que fica mais fácil. Opa, que bom, temos companhia. Bastante gente online. Isso aí. Aqui. E a nossa Estatuto da Corte Internacional. Ok, muito bem. Vamos lá. Oi, Rosane, tudo bem? Elas estão no YouTube. Tu clicou no link do YouTube? Elas são... É bem simples, na verdade. Mas, rapaz! Vai clicar, só vou mostrar para a colega aqui, ó. Tem um linkzinho. Alguém está com o áudio aberto. Só vou ativar o mudo aqui do colega. Isso, ó. Eu vou só te mostrar aqui, tá? Rapidamente aqui, só para a gente poder iniciar. Voltando aqui um pouquinho. Quando você clica, são 3 gravações, ó. Então, aqui a primeira da primeira semana, aí você vai clicar. E quando você clicar, ela remete direto para um link do YouTube. Eu até faço nessa modalidade justamente para facilitar. Então, é um canalzinho que eu tenho, que eu uso mais para isso, mas para facilitar para os alunos, ó. Tá? Então, você clica ali, diretamente no botão da gravação. A única diferença é que na aula 2, como estavam em 2 vídeos, você vai clicar primeiro em um, assisti-lo, depois em outro. Você é só clicar no link aqui, tá? Pelo Moodle. Não sei se tu já tens o acesso, mas é por lá, tá bom? Ok, qualquer dúvida pode mandar e-mail, enfim, ou conversar com o pessoal do TI, mas tá ok ali, em princípio, estão todos os vídeos operantes. Muito bem. Vamos lá, combinado, tá? Dá uma tentada ali depois, tá bom? Que é importante ir acompanhando as aulas o quanto antes.
Gente, vamos lá, que temos tarefa, né? E temos que seguir em frente aí para falarmos ainda um pouquinho sobre normas internacionais e depois a gente vai dar sequência falando já inicia. Ainda falamos um pouquinho sobre normas internacionais e um pouquinho sobre personalidade jurídica dos estados. Eu sabia que já tinha algo sobre isso aqui, tá? Então, na última aula, a gente falou um pouco sobre a questão dos tratados internacionais, né? Na verdade, tratados internacionais é uma redundância, né, gente? Toda vez que a gente fala em tratados, nós estamos falando de uma normativa, de uma norma internacional. Então, isso também é um pressuposto. Mas, claro que aqui a gente acaba utilizando essa expressão até para que a gente possa consolidar isso como algo que sabemos, né, efetivamente que estamos aí organizados também para compreender. O que nós vamos... O que nós vamos seguir vendo hoje, né? Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre normas internacionais, falar um pouquinho mais sobre os tratados. Nós tínhamos parado na questão das diferenças que nós temos entre costume e tratado, né? Falamos que o costume, na verdade, é ele quem dá origem a toda a normativa internacional. Então, na verdade, ele é a base, né, da própria estruturação de direito internacional, né? Falamos isso na aula passada, e com isso nós passamos também, que eu coloco aqui, porque daí eu enxergo o chat aqui com vocês e ao mesmo tempo consigo seguir a aula, tá? Só fechar aqui. Ok. Só vou seguir com o chat. Perfeito. Isso que eu precisava. Então, e isso é importante porque a gente entenda, né, essa organização e também essa diferença entre o costume e o tratado. E nós falamos também que a regra é que nós não tenhamos diferença hierárquica, né? E isso é muito importante do ponto de vista das normas internacionais, nem entre os tratados e nem mesmo entre as normas costumeiras e convencionais. Por vezes a gente leva, né, essa ideia, por exemplo, que nós temos do próprio direito interno, que se nós formos ver no direito interno, aqui no Brasil, pela própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, lá no seu artigo 4º, nós só vamos utilizar as normas costumeiras, ou o costume, quando nós estivermos diante de uma lacuna, né, de uma omissão legislativa. No direito internacional, isso é um pouco diferente. Por quê? Porque, na verdade, aqui não tem um desnível hierárquico entre normas costumeiras e normas convencionais, né? Normas que se consubstanciem na ideia de um tratado, que, como nós falamos, pode ter a nomenclatura que bem entender, protocolo, convenção, compromisso, etc. Mas, na verdade, nós temos um mesmo nível hierárquico e essas normas elas têm que conviver, né? Elas têm que se organizar. Então, é importante dizer que, via de regra, um tratado ele pode vir a derrogar, sim, uma norma costumeira, até pelo fato dele ser um tratado escrito, né? Ele ser um documento escrito e que vai levar e que vai trazer uma ideia de acordo. Mas, da mesma forma, um costume também pode derrogar uma ideia expressa em um tratado. Então, para que a gente veja assim como efetivamente a gente não tem um desnível hierárquico, isso vai depender efetivamente dos usos e costumes que nós tivermos dentro do cenário internacional. Lembrando, né, gente, a gente falei muitas vezes sobre isso na aula passada, né, que o direito internacional ele tem um regramento jurídico, por óbvio, né, senão não estaríamos aqui, mas a influência do ponto de vista político e econômico, ela também tem um peso, e isso faz com que as normas costumeiras também levem em consideração essas questões. Então, vejam, é óbvio, né, e é certo que o Estado
do ponto de vista internacional, ele não leva em consideração, por exemplo, a quantidade de população, a extensão do território, etc. Isso são características políticas. Mas, do ponto de vista dos usos e costumes, as questões políticas, as questões sociopolíticas, dentro da estrutura internacional, elas têm um valor e elas se consubstanciam, por vezes, até mesmo em questões que vão levar aos usos e costumes, tá? Então, só para ficar o alerta aqui, né? Costume e tratado não tem um desnível hierárquico. Você pode ter um tratado derrogando uma norma costumeira e você pode ter um costume derrogando uma norma expressa em tratado, né? Na medida em que esse tratado entra em desuso. Tá? Então, isso é bastante importante. Os tratados, via de regra, né, eles acabam sendo adotados pela sociedade internacional até em função da sua operacionalidade. Então, como eu disse para vocês, o que a Convenção de Viena diz? Ela exige que os tratados sejam escritos, ela exige que eles tenham uma negociação anterior entre os estados, entre aqueles que vão participar, ou que serão parte, essa é a nomenclatura dos acordos internacionais, e, portanto, eles se tornam mais operacionais e têm um grau de segurança, obviamente, muito maior do que as normas costumeiras, até porque a gente consegue identificar, né, a própria existência do tratado, tá? Então, consubstanciada numa norma escrita a partir da Convenção de Viena, se tem um termo inicial, ou seja, um prazo inicial que vai deflagrar a sua vigência, e ainda aparece ali a própria obrigação das partes, né, com o teor da norma descrito. Então, isso é uma forma também de se ter e de se consubstanciar, né, as normas internacionais numa tendência de se ter muito mais tratados do que efetivamente se primar pelas normas costumeiras. Mas é importante, gente, e isso eu ressaltei na aula passada também, mas é importante a gente falar um pouquinho dessa evolução histórica entre o costume e tratado, por quê? Porque o DIP, o Direito Internacional Público, ele nasce essencialmente do direito costumeiro. Falei isso na aula passada, né? Mas já frisando aqui de novo. Tá? Então, na verdade, os estados, eles praticavam o direito internacional, eles tinham uma visão de operação dentro dessas estruturas, e isso era tido como uma norma costumeira, uma norma que já estava dentro de um movimento de justiça e dependendo também da própria necessidade que esses estados tinham de compor do ponto de vista internacional. Então, por isso a importância, né, das normas costumeiras dentro desse universo. Diferentemente disso, a gente passa a pensar, então, na celebração de um direito mais convencional, pensando na celebração de tratados, pensando na celebração de acordos multilaterais, onde há uma visualização melhor. Com o áudio aberto, se puder fechar. Se quiserem falar, não tem problema, gente. É só porque fica uma barulheira aí, fica para todo mundo, tá bem? Então tá, vamos lá. E essas normas de direito convencional, então, se tornaram um verdadeiro costume, né? Na verdade, acabaram se tornando efetivamente uma forma melhor de se pensar em uma celebração. Então, o início disso vai muito nessa ideia de acordos, de fechar pequenos compromissos, né? Ainda por volta do século XIX e antes dele ainda, mas pensando numa estrutura de obrigação, né? de efetivamente se entender essas relações obrigacionais entre os estados. Então, essa era a grande questão, né? Esse era o grande ponto. Na medida em que a gente consegue começar a estabelecer obrigações entre os estados, isso facilita até mesmo do ponto de vista da política internacional, do ponto de vista
econômico, do ponto de vista de todas as negociações que fossem acontecer em nível internacional. Qual o grande desafio, né? Qual a grande questão que aparece dentro dessa questão internacional? É justamente a transformação dessas negociações ou desses compromissos entre Estados em regras jurídicas que tenham clareza, né? Que consigam apresentar efetivamente esse arcabouço de documentos que eles precisam pensar, né? E com isso, a gente começa a pensar também num movimento de equacionar, então, eventuais conflitos ou eventuais diferenças de pensamento entre estados, né? Então, essa era a grande questão. Como é que a gente supera, por exemplo, a diferença cultural que nós temos, por vezes, entre estados, né? E aí a gente pensa em normas convencionais ou normas que estabeleçam compromissos entre estados, mas esses compromissos eles têm que fazer sentido, né? Acima de tudo, fazer sentido entre esses estados, né? Então, isso acaba sendo de fundamental importância para que a gente consiga sinalizar e entender toda essa questão. E qual o grande ponto, né, gente? E pensando nesse movimento operado e consolidado também a partir da própria Convenção de Viena, no sentido de se consubstanciar num documento escrito e numa regra, né, escrita, todas essas normas internacionais relacionadas aos tratados, está justamente vinculada ao que a gente chama de fundamento de validade, né? Então, assim, como é que a gente fundamenta, como é que a gente faz com que efetivamente essas normas sejam obedecidas? Eu me lembro, e aqui contando uma história, né? Eu tive aula de Direito Internacional na PUC, Internacional Público, uma professora chamada, nossa, não me lembro o nome dela agora, mas não demora bem. Mas ela era espanhola, ela já havia sido diplomata e veio para cá, enfim, estava estudando, enfim, e aí nos deu aula por bastante tempo. E ela dizia, eu me lembro dela desenhar um mundinho, assim, pena que eu não posso desenhar igual a ela aqui para vocês, mas ela dizia que o grande desafio do direito internacional estava justamente na questão de estabelecer um fundamento de validade para essas normas. Porque uma coisa é, no direito interno, nós sabemos que nós temos um fundamento de validade que é a Constituição Federal, né? Então, se a gente for olhar do ponto de vista do direito interno, do ponto de vista do nosso Estado brasileiro, a gente tem lá aquela estrutura piramidal velha que a gente conhece lá, que é o Siniana, né? Que vai nos colocar como fundamento a própria Constituição. A grande questão é como a gente faz para, no direito internacional, onde todas as partes têm, estão em pé de igualdade, né? Estão no mesmo nível, porque eu disse isso para vocês lá no início, que os estados eles não têm níveis diferentes, independentemente do seu tamanho, independentemente da sua população, independentemente do seu poderio econômico, do ponto de vista jurídico do direito internacional, isso não tem diferença. A diferença vai ter lá, política, econômica, etc. E aí, qual era a grande questão, né? Como é que a gente fundamenta a validade dessas normas? Como é que a gente faz com que se cumpra, né? Como é que a gente faz com que efetivamente elas tenham obediência? E aí isso surge, então, e faz com que se fortaleça a ideia da formulação dos tratados, justamente obedecendo essa ideia de que os pactos devem ser cumpridos, né? O pacta sunt servanda, que na verdade é um princípio aplicado também no nosso direito interno, do ponto de vista do direito civil ou do direito privado, e sabemos disso, né? Que os contratos são para serem cumpridos, os pactos são feitos para serem cumpridos. E aí, com isso, se estabelece, então, essa ideia de tratados no intuito de trazer um fundamento de validade. Ou seja, no momento em que o Estado assina um tratado e, posteriormente, o ratifica, ele deve, do ponto de vista internacional, obedecer, né, todas aquelas regras que ele pactuou. Então, essa é a grande questão, né? Ele pactua
no livre exercício da sua soberania, de acordo com o procedimento que é estabelecido, mas ele deve cumprir, então, aquilo que foi efetivamente pactuado. E aí, a gente começa a pensar do ponto de vista da história, e surge um problema, porque, ok, né, a gente sabe que nós pensamos e trouxemos esse fundamento de validade para os tratados, exigimos que eles fossem escritos, etc. Mas e os costumes? Como é que a gente faz para trazer um fundamento de validade para os costumes? Porque os costumes nós não temos, né, efetivamente uma pactuação escrita. Né? Nós temos um costume que vem sendo operado, que vem acontecendo dentro do cenário internacional, né? Um costume, por exemplo, de respeito aos estados, de delimitação das fronteiras, etc. Bom, mas e aí? Como é que a gente faz para que isso aconteça, para que isso entre num cenário de efetivação? Várias teorias, né, gente? As primeiras teorias vão pensar, vão trazer a questão do costume da mesma forma que os tratados, dizendo, olha, independentemente de ser uma regra escrita ou não, né, uma vez que um Estado manifesta de alguma forma, desculpa, manifesta de alguma forma a sua vontade, né, de assentir ou de concordar voluntariamente com aquele costume, né, ou seja da forma que for, isso aparece, né, isso é tido como algo, como uma sinalização de obrigatoriedade. E se a segunda corrente, que é a corrente de Savigny, ela vai dizer o seguinte, olha, o costume, ele é sim uma norma, uma regra objetiva, ou seja, eu consigo identificar de maneira objetiva, embora não escrita, né, mas eu consigo identificar o que é essa regra objetiva, porque ela é exteriorizada. E no momento em que ela é exteriorizada pela sociedade internacional, ela passa a ser superior à vontade. Não precisa nem se suscitar, né, da vontade ou da teoria consensualista. Qual a grande crítica, né? Qual o grande problema? A primeira ideia do consensualismo, ela acaba não explicando, né, a questão das regras costumeiras para novos estados. Então, imaginem que surge um novo estado, a sociedade internacional já tem normas consuetudinárias ou costumeiras que já são postas, por exemplo, a própria questão do reconhecimento dos estados, e aquele estado ingressa, né, dentro desse universo. E a segunda, ela, de certa forma, não leva em consideração a própria soberania estatal. E aí entra um segundo problema, né, gente? Que é justamente a questão crucial, na verdade, né? Essa é a palavra, mas que trata de dizer, olha, qual o fundamento de validade das normas consuetudinárias? Mas o Estado pode repudiar as normas consuetudinárias, ele pode dizer, não, essas eu não vou cumprir, tá? Então, assim, essa é a grande questão, tá? Esse é o grande ponto. E aí a gente acaba tendo duas grandes respostas, né? Os autores objetivistas, eles vão dizer que os estados têm que aderir, especialmente os novos estados, é, é, devem, né? Essas normas são obrigatórias para os novos estados na medida em que o direito costumeiro ele é preexistente a ele. Então, desse modo, para que ele seja efetivamente reconhecido, ele deve seguir, então, essas normas costumeiras. Se a gente for pensar numa outra corrente, né, numa corrente diversa, né, nós vamos ter que ter a voluntariedade, né, ou seja, a manifestação de alguma forma de voluntariedade para essas normas costumeiras. A maioria da doutrina vai pensar justamente do ponto de vista objetivo, né, ou objetivista. Vai dizer, olha, ele é obrigatório para os novos estados, uma vez que é um direito pré-existente, mas, né, ele vai trazer a prerrogativa de que eles possam protestar ou eles possam
expressar uma rejeição, né? Que é quase a mesma coisa do que a gente vai ver lá nos tratados, onde se aceita, mas com reservas. Né? A questão é que nos tratados a gente tem isso de forma escrita. Nas normas costumeiras, isso tem que ser manifestado, né, de outras formas. E aí, aqui a gente traz um caso que até recentemente ele acabou sendo solvido, né, que é justamente a questão e a disputa que se tinha em relação à pescaria, né, que é muito tradicional e é uma das fontes econômicas também da própria Noruega, né, onde havia uma extensão, né, a Noruega ela estendia a sua área de pesca em mares que eram considerados, inclusive, do Reino Unido. E aí, por anos, se teve uma briga, né, um conflito, né, uma briga é horrível dizer briga dos meus filhos, né, um conflito entre esses dois estados no sentido de que um não reconhecia a possibilidade do outro fazer isso sem que houvesse uma fiscalização e um cumprimento das normas internas do próprio Reino Unido. E o que acabou acontecendo? A Noruega, ela mesmo com a existência de uma norma, e mesmo com a existência de uma delimitação dessa área, a Noruega ignora isso e não reconhece, dizendo: olha, sempre se fez assim, já era costumeiro que se fizesse assim. E, portanto, ela passa a reconhecer o direito costumeiro como superior ao próprio tratado. Em 2021, eles conseguiram entrar num acordo, tá? Então, até depois eu posso disponibilizar para vocês ali a, a decisão. E aí a gente entra nessa questão, né? Como é que a gente consegue pensar, né, e entender essa questão sobre a imposição dessas normas dentro da própria sociedade internacional, tá? Alguns autores, por exemplo, o Verdross, ele vai dizer que a vontade da maioria pode impor normas ao conjunto, ou seja, se a maioria dos estados entende que aquelas normas elas devem ser aplicadas, os demais também devem entender, né? E para Rolando Quadri, ele vai dizer que a maioria numérica nos fóruns internacionais doutrinou sobre a objetividade e universalidade de toda norma, ou seja, independe de vontade, independe da maioria ou de qualquer manifestação, né? Só que, de qualquer forma, são teses inconsistentes, né? Na medida em que o Estado pode protestar, em que o Estado pode vir, inclusive, a rejeitar uma situação como essa. Em 1927, a Corte de Haia, então, estatui que as normas obrigatórias para os estados resultam de sua vontade livremente expressas em tratados ou em usos geralmente aceitos como expressão dos princípios jurídicos. Então, esse é um caso de repercussão que também posso depois disponibilizar para vocês, mas o grande ponto é justamente esse, né? Que as normas passam, então, a ser obrigatórias desde que os estados expressem a sua livre vontade. É muito difícil, gente, a gente pensar em estruturar na sociedade internacional a questão estatal do ponto de vista de uma obrigatoriedade sem a manifestação de vontade, porque isso seria, para começo de conversa, né, deixar de reconhecer a própria soberania dos estados, né? Então isso é a grande questão que a gente vai ter aqui. E um terceiro movimento, na aula passada nós vimos, né, que o direito internacional vai ter como fontes, né, os tratados, os costumes e também os princípios gerais do direito, e aí a gente chega aqui, né, para a gente começar a dar uma olhada nisso e começar a pensar um pouco sobre essas questões. Os princípios gerais do direito, do ponto de vista da do ponto de vista do direito internacional, eles acabam tendo uma certa tensão ou digamos assim,
avultando novamente uma certa tensão que a gente vê lá em Introdução ao Direito, né? Que a gente começa a pensar e começa a internalizar quando a gente estuda a questão da introdução ao direito, que é justamente esse embate, né, de certa forma, com a ideia de justnaturalismo e com a ideia do positivismo. Tá? Então, o grande movimento que nós tínhamos sobre a questão da sociedade internacional acaba tendo uma vinculação bastante grande com essa ideia dos princípios universais de justiça, né? Então, o justnaturalismo ele tem como pressuposto a ideia de que o direito ele é inato, né? O direito possui princípios e possui fundamentos que são que antecedem o próprio homem, né? Que antecedem a, a própria manifestação de vontade ou a própria redação, né? Como se imagina dentro da cristalização de princípios pelo positivismo. Então, essa tensão, ela acaba aparecendo, né, quando a gente fala em princípios gerais do direito, até porque a gente precisa entender como isso vai ser aplicado, como isso vai ser pensado dentro das estruturas de direito internacional. E aí a gente tem a declaração relativa aos princípios do direito internacional, regendo as relações amistosas de cooperação entre os Estados, conforme a própria Carta da ONU, né, tida na Assembleia Geral das Nações Unidas em 24 de outubro de 1970, que vai efetivamente trazer 7 grandes princípios fundamentais. Né? Então, vai ser o primeiro instrumento normativo que nós vamos ter e que vai trazer efetivamente esses 7 primeiros princípios que vão ser pensados, tá? Esses princípios, então, eles vêm consubstanciados na própria Carta da ONU, né? E, posteriormente, eles traduzem, eles ensejam a criação, 4 anos depois, através de uma comissão de direito internacional da ONU, do projeto de declaração dos direitos e deveres dos Estados. Não sei se a gente já viu isso. Senão eu abro aqui depois para a gente olhar. De maneira, né, que se tenha, que se consolide esses direitos e deveres dos Estados como uma maneira minimamente de se ter, pelo menos, uma principiologia um pouco mais regrada, um pouco mais positivada, acho que essa é a expressão. O artigo 2º, então, da Carta da ONU, ele traz a questão da igualdade de todos os membros da ONU, né? A necessidade do cumprimento de boa-fé nas obrigações assumidas de acordo com a Carta, a questão da solução pacífica de controvérsias internacionais. Então, tudo isso como princípios, né? Tudo isso como princípios que são elencados aqui na Carta da ONU. A não utilização ou ameaça da força contra a integridade territorial ou independência política de qualquer Estado. Vejam, gente, quando a gente fala nessa ideia de não ameaça, de solução pacífica, né? Ou até mesmo a própria questão da boa-fé e a própria questão da igualdade, tudo isso tem uma origem, tem um tensionamento, né? E por isso que a gente enxerga isso como uma questão justnaturalista. Então, isso deveria ser intuitivo, né? Se a gente for pensar numa ideia de humanidade, numa ideia de convivência harmoniosa, né? Isso tudo vem da própria ideia que antecede ao homem, né? Então, se pressupõe isso. Mas isso teve que vir escrito, né? Então, se entendeu por colocar isso escrito, e depois vocês vão ver que existem, quando a gente falar um pouquinho sobre o Sistema Internacional de Direitos Humanos, vocês vão ver que a réplica disso também acontece em diversos documentos, como aconteceu agora há pouco com a própria Agenda 2030 da ONU, que nada mais foi do que uma reprodução, ou que talvez eu brinco que é quase um lembrete, né? É horrível dizer isso, mas é isso, né? Para que a gente não esqueça, né, desses grandes fundamentos. Além disso, a própria assistência à ONU, em ação que recorrer
a organização, né? Então, os estados eles vão auxiliar esse organismo internacional no sentido de manter essa própria principiologia, a garantia de que os estados não membros hajam de acordo com tais princípios, ou seja, buscando que mesmos os estados que não tenham aderido àquele determinado tratado internacional ou à própria Carta da ONU, que eles, ou que não sejam membros da Organização das Nações Unidas, mas que eles ajam de acordo com esses princípios. E a não intervenção da ONU em assuntos de domínio reservado de qualquer Estado, né? Ou seja, o respeito à soberania, excetuados, por óbvio, as medidas coercitivas que sejam cabíveis e previstas nesse documento internacional, tá? Essa declaração, então, de 1970, que é a Declaração dos Direitos e Deveres dos Estados, também consagra os seguintes princípios fundamentais, com base na própria Carta da ONU, dizendo a proibição ou a renúncia do uso ou a ameaça da força nas relações internacionais, né? Então, é uma ideia muito de conter, e vejam, né, gente, isso em 1970, então a gente está vivendo ainda uma recomposição do ponto de vista do pós-Segunda Guerra Mundial, do pós fascismo, né, da própria reestruturação pós-nacional-socialismo. Então, tudo isso vem como uma forma de buscar prevenir futuras tragédias, como se teve lá à época do própria configuração do Holocausto, enfim, todas essas questões que vocês já conhecem aí há muito tempo. Então, ela consagra também a solução pacífica nas disputas internacionais, a não intervenção, a cooperação internacional, né, entre Estados, a igualdade de direitos e a autodeterminação dos povos, a igualdade soberana dos Estados, e aqui frisando aquilo que eu comecei dizendo, né, que os Estados não têm uma vinculação direta com não tem uma diferenciação pelo seu tamanho, pelo seu espaço territorial, pela sua população, pelos seus recursos econômicos, etc. E a boa-fé no cumprimento das obrigações internacionais, né? Então, isso é uma forma de estabelecer os princípios gerais do direito internacional e que vão reger, e depois a gente vai ver nos instrumentos também, quando a gente for ver, por exemplo, o sistema de direitos humanos, que todos esses princípios eles vão transcender, né? Eles vão compor também a densidade normativa dessas convenções e desses tratados que se referem também, especialmente à questão de direitos humanos. Existem alguns atos unilaterais também são tidos como estruturas de direito internacional. No entanto, tá? No entanto, não há um reconhecimento no rol de normativas internacionais, não há um reconhecimento dos atos unilaterais de cada Estado, né? Então, há uma controvérsia sobre isso, porque, via de regra, né, se entende que há apenas o reconhecimento, então, dos tratados, dos princípios e dos costumes como fontes do direito internacional. A regra é que esses atos eles não sejam tidos como fontes do direito internacional. A grande questão é que, embora eles não sejam fontes ou considerados, né, necessariamente como fontes do direito internacional, eles acabam produzindo consequências jurídicas, ou tendo impactos, né, do ponto de vista da criação de obrigações. Então, por exemplo, no momento que um Estado notifica o outro, ou que protesta, por exemplo, em relação a uma norma costumeira, ou que renuncia a um determinado tratado,
né? Ou que reconhece um determinado estado quando o outro não reconhece, ou quando a maioria dos outros não reconhece um determinado estado, né? Então, é um ato unilateral? Sim. É uma manifestação de vontade? Sim, de um Estado. Mas a grande questão está, bom, ele não é fonte do direito internacional, mas ele gera efeitos jurídicos, né? Eventualmente, ele pode criar obrigações, né? Ele pode criar obrigações, inclusive, do ponto de vista internacional. Então, embora eles não sejam normas, né? Eles não sejam normas internacionais no sentido mais, não digo genuíno, né, mas no seu sentido mais característico, né, até porque não são normas gerais, não são, eles acabam produzindo efeitos jurídicos também, e isso tem uma relevância para o direito, tá? Então, vejam, todo Estado, ele pode produzir um ato unilateral de recusável natureza normativa, inclusive. Tá? Então, por exemplo, eles podem produzir diplomas legais que vão tratar, né, sobre essas normas de direito internacional. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter, a gente diferenciar o que é uma notificação, o que é um ato unilateral do ponto de vista de ato jurídico puro e simples, ou ainda de um ato unilateral de natureza normativa que vai ter um impacto jurídico, né? Por exemplo, leis e decretos que vão observar os próprios limites, a extensão do mar territorial, da zona econômica exclusiva, o seu regime de portos, a franquia das águas, etc. Então, tudo isso pode gerar, né, e pode ter um impacto em relação à própria, pode não, vai ter, né, um impacto em relação à própria questão da sociedade internacional. E aí, se a gente for pensar, gente, e essa definição, por exemplo, vem prevista por esta leizinha aqui, só para mostrar para vocês, esse impacto também vai aparecer do ponto de vista da soberania, né? Então, vamos lá, ó, se a gente for observar aqui, ó, essa disposição, essa lei 8.617, só para exemplificar, tá, gente? Isso não é matéria de prova, enfim, mas é para exemplificar, né? É justamente essa lei, né? E essa lei, portanto, vai ter um impacto do ponto de vista internacional, por quê? Porque ela está delimitando o espaço territorial do Brasil, né? Do Estado brasileiro. Então, é um ato unilateral, é um ato normativo, é um ato que tem vinculação com o direito interno, mas que também tem vinculação com o direito internacional, né? Então, é diferente do ato que nós falávamos lá no início de notificação, de recusa, etc., que vai ter que embora vá criar relações jurídicas, não vai ter característica normativa. Aqui não, eles têm característica normativa e eles têm impacto tanto do ponto de vista do direito interno quanto externo. Então, por exemplo, o nosso mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas marítimas. Pena que eu não consigo desenhar aqui também, né? Que é importante a gente entender, né? As zonas, né? Então, primeiro vem o mar territorial, que são as 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha abaixo do litoral continental, né? E aí eles têm a indicação das cartas náuticas de grande escala. Então, essa soberania do Estado brasileiro, ela vai se estender até o mar territorial. A gente estuda muito isso quando verifica os próprios artigos da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e também quando estuda, por exemplo, em direito penal, em direito civil, enfim, né? Por quê? Porque é importante a gente saber até onde se trata de território brasileiro e até onde se trata de na ai, me fugiu a palavra, desculpe. Até onde se trata de área marítima que não há definição de soberania, né? Definição de propriedade, tá? Então, isso é fundamental. E aí, se a gente for pensar nessa subdivisão, né, nós sabemos que a
a soberania do Brasil, e por isso que o artigo 2º diz assim, estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, o que está acima, bem como ao seu leito, né, o mar, e o subsolo. Né? Então, esse é o limite daquilo que nós temos. Já na zona contígua, que é a sequência, nós vamos ter uma faixa que vai se estender dessas 12 a 24 milhas marítimas, né? Onde é possível se tomar medidas de fiscalização. Então, cumpre ao Estado brasileiro tomar medidas de fiscalização, porque é a zona contígua, mas não é a área de sua soberania. Ele fiscaliza como se estivesse fiscalizando fronteiras físicas, né? Fronteiras de terra, né? Terrestres. Tá? E ainda a zona, desculpa, econômica exclusiva, que vai das 12 milhas, ou seja, do fim do mar territorial até 200 milhas marítimas, né, onde o Brasil tem direito de soberania do ponto de vista econômico. Então, ele pode buscar explorar, fazer conservação, a gestão de recursos naturais, etc. Tá? Então, essa é a definição da extensão, né, do ponto de vista dos oceanos, né, como os estados se organizam. E aqui fica da mesma forma trazido os limites do ponto de vista do direito interno. O Brasil segue uma convenção, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, mas poderia não seguir, né, em tese, né? Então, poderia não se comprometer a seguir, a não ser que ele tivesse ratificado como o fez, né? Mas ele poderia traçar isso de maneira unilateral e, portanto, normatizar isso e ter um impacto dentro da questão internacional de maneira diversa, tá? Então, essa é a grande questão, né, gente? Eu vou emanar a vontade soberana, mas isso pode ter impacto na própria estrutura exterior ou na própria estrutura da sociedade internacional. Bem, mas, gente, vamos lá, tá? Vamos lá. Nós vamos ter nós vamos ter a própria questão das decisões em âmbito internacional. E vocês vão ver que a gente utiliza muito a questão das decisões em âmbito internacional porque espero que vocês não estejam ouvindo barulho, porque o meu povo está animado hoje por aqui. Vocês entram um pouquinho do barulho. O que eu dizia? Vamos lá. Então, as decisões das organizações internacionais também não estão no rol, né? Mas também, em tese, não são consideradas como fontes do direito internacional. No entanto, essas decisões elas acabam tendo impacto também, né? Então, por vezes, elas acabam resultando até mesmo na formulação de um tratado internacional, ou mesmo eles podem resultar em alguma medida posterior. Mas a regra, né, é que ela não seja apontada como fonte de direito internacional, porque se entende que as decisões das organizações internacionais nem sempre têm essa autonomia, né, digamos assim, de produzirem efeitos por si só. Elas vão produzir efeitos do ponto de vista do direcionamento que elas tiveram, né? Mas elas não têm necessariamente um efeito de obrigatoriedade tal qual um tratado. Né? Então, elas vão existir, elas servem de maneira orientativa, e a gente viu, por exemplo, todas as questões que foram tratadas à época da Covid pela própria OMS, mas não consubstanciando em um tratado ou numa norma consuetudinária ou ainda num princípio geral do direito internacional, elas não têm uma vinculação direta, elas se tornam apenas uma recomendação, né? Então, é aquilo que resulta no sentido de se recomendar muito mais do que se efetivamente dizer. Então tá aí, ó. Essas decisões e regras são resoluções, recomendações, declarações, diretrizes, tá?
Então, normalmente, elas não têm uma vinculação. É claro que a maioria dessas normas vai vincular aqueles que sejam membros da organização internacional. Então, lá, os Estados-membros da ONU estarão obrigados, via de regra, né, a aderir a essas recomendações, etc., etc. Mas, via de regra, essas decisões, essa manifestação de vontade das organizações internacionais, ela é mais uma recomendação, né? Então, tá ali, ó, bem no sentido de dizer uma declaração, bem nesse sentido. Que mais? Vou mostrar um artigo para vocês aqui também, que eu acho que é importante. Deixa eu só ver. Tá, daqui a pouco eu acho ele aqui. E mostro. Que mais? Os instrumentos de interpretação e compensação, gente. A gente não tem um rigor dessas fontes, a gente já viu que a própria doutrina, por vezes, aceita, né? Embora majoritariamente a gente fale em fontes do direito internacional, aqueles que já citamos, né? Tratados, princípios e as normas costumeiras. Mas, por vezes, né, as decisões judiciárias e as doutrinas, e a doutrina mais publicista, ela vem sendo trazida, né, como um meio de auxiliar nessas regras de direito. Então, é muito comum, né, se utilizar a jurisprudência, se utilizar a doutrina, se utilizar decisões judiciárias como forma de ilustrar, ou mesmo de, de mesmo de se utilizar como instrumento de interpretação, né? Então, é muito mais no sentido de compreender, por exemplo, como o costume vem sendo aplicado, ou como aquele tratado vem sendo interpretado, do que no sentido de se traduzir efetivamente numa norma, né? De se traduzir efetivamente em algo que deve ser seguido, né? Ao lado disso, né, se utiliza muito do ponto de vista da interpretação em direito internacional a questão da equidade. Vocês vão ver que por diversas vezes, em diversos casos, e quando a gente for ver isso com um pouco mais de detalhamento, vocês vão ver que a gente utiliza a equidade como método de raciocínio jurídico. Vejam, gente, que a equidade, em que pese a gente esteja no Brasil em um direito interno que tem uma tradição romano-germânica, aqui também a gente prevê a questão da equidade, né, do equilíbrio, e até tem um videozinho do Michael Sandel, não sei se já viram o livro, que é a Justiça Só Comentando, né, mas que ele fala muito sobre isso, que é justamente um critério para nortear, né, uma forma de se pensar e de se traduzir o pensamento jurídico, tá? Então, para o direito internacional, a equidade tem uma importância gigantesca, né? Inclusive do ponto de vista das decisões judiciais. O que é importante dizer? Assim como as decisões das organizações internacionais não vinculam, né, ou não se tornam normas, também a jurisprudência e a doutrina, em que pese nós estejamos dizendo que se utiliza como base para a interpretação, a maioria da doutrina, e, por exemplo, o professor Francisco Rezec, que foi uma das indicações que eu trouxe para vocês, vai dizer que o juiz não legisla. Ou seja, o juiz não estabelece, em que pese aquele caso tenha sido julgado X, Y, Z, o juiz não estabelece um imperativo de conduta entre as partes. Ele não elabora norma do ponto de vista da sua generalidade, a abstração, aquela ideia de norma para todos, né? Vamos pensar nesse universo. Então, cuidem isso, tá? A maioria da doutrina vai pensar assim. No entanto, gente, o que a gente não pode esquecer, né? Que tanto no plano, assim como no plano nacional,
no plano internacional, a gente vai ter uma importância, e por isso que se cita, né? No caso tal, né? Aconteceu tal situação e foi decidido assim, a Corte de Haia decidiu assim, a Corte Internacional, né? Então, isso acaba tendo uma importância nesse sentido, tá? No sentido de fomentar ou de trazer o melhor direito, como a gente diz, né? Então, é uma forma de interpretação e não de produção de normas. Uma, é, não é tida como não é tido como uma fonte do direito internacional, tá? Tenham cuidado com isso é bem importante. Né? E que jurisprudência, né? Sejam decisões judiciárias proferidas, sejam jurisprudências que compõem a própria jurisprudência internacional, né? Então, um conjunto de decisões. Então, isso é bem elástico, né? Porque a gente vai ter uma série de pareceres, de laudos, de, 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 de documentos internacionais que podem ter essa mesma perspectiva, tá? Então, é bastante amplo, tá? Isso é muito tranquilo. E a analogia e equidade, só frisando, né? E eu já comentava com vocês que elas são um meio de compensação na falta de norma, da mesma forma que no direito interno, né? No direito interno a gente também encontra isso no direito interno brasileiro, tá? Dessa mesma forma a gente também vai utilizar. E elas são um método de raciocínio. Então, é pensar quando a gente fala em analogia, a gente pensa em situações semelhantes para dar os contornos para aquele caso, né? Então, quando eu não tenho a norma, quando eu não tenho a direito, como a gente diz, né? Dá-me os fatos que eu te darei o direito. Quando eu não tenho o direito para empregar naquele determinado comportamento, eu utilizo o direito que foi utilizado para casos semelhantes, né? Para casos que tenham uma similitude bastante grande, tá? Cuidado, né, gente, que, por exemplo, a gente não usa analogia, assim como a gente não usa no direito criminal ou no direito penal dentro do sistema brasileiro. Por óbvio, nós também não utilizamos do ponto de vista do direito criminal para o direito internacional, né? Nós também temos que ter uma previsão legal antecipada para que isso seja pensado, né? Então, lá no que a gente chama de direito da última ratio, né? Ou a última medida que nós vamos ter, tá? Que mais? E a equidade, né? A equidade vai pensar nessa ideia de senso de justiça, vai pensar nessa ideia de se efetivar, então, a aplicação da norma pelo senso de justiça do intérprete, ou seja, aquilo que faz sentido, aquilo que traz equilíbrio, né? Aquilo que traz uma divisão equânime. Então, esse é o grande ponto que vai se ter aqui. Muito bem. Gente, sobre normas internacionais, em princípio, nós ficamos por aqui. E aí, a gente vai iniciar a falar um pouquinho hoje ainda, tá? Mais uns minutos aí, falando um pouquinho sobre personalidade jurídica, tá? Que a gente vai dar sequência na próxima aula também, né? E na próxima unidade, até porque na próxima unidade a gente já inicia falando um pouquinho sobre. Na próxima unidade, a gente já inicia tratando sobre organizações internacionais, se eu não estou enganada, mas acho que sim, já nem lembro mais. Mas tratando sobre organizações internacionais, e aí a gente dá sequência a isso. Tratando sobre a dimensão pessoal do Estado. Isso, antes de organizações internacionais. Nacionalidade é condição estatuto do estrangeiro, a gente vai estudar, tá? Estatuto do estrangeiro. Isso aí. Mas vamos iniciar, então, falando sobre a questão da personalidade jurídica, do ponto de vista. Então, vimos normas, vimos o reconhecimento dos estados,
e vamos pensar um pouquinho sobre a personalidade jurídica e como ela atua, né, desse ponto de vista. Então, hoje, o que nós temos de pessoas jurídicas de direito internacional público quem são essas pessoas, né? Isso é fundamental para que a gente consiga identificar. Por quê, né, gente? Senão a gente vai imaginar assim, todo mundo que sai do país ou que é um indivíduo pessoa física é considerado pessoa jurídica do ponto de vista internacional. Não, tá? É considerado pessoa do ponto de vista do direito internacional público. Para o direito internacional público, pessoas jurídicas são os estados soberanos, tá? Os quais também vão se equiparar à própria Santa Sé, né, que também é reconhecida, né, na medida em que também há um reconhecimento, né, porque o Estado do Vaticano, ele na verdade se trata de um instrumento da Igreja Católica, né, a serviço então da própria Santa Sé, e por isso que ele tem o reconhecimento efetivo, então, como Estado, né, e a sua administração, enfim, todo o seu universo de maneira diferente, né, e que para se tornar juridicamente viável, deixa eu só, que alguém está com o áudiozinho aberto. Ok, deu. E que para se tornar juridicamente viável, se atribuiu então ao chefe da igreja, né, ao Papa, a chefia também do Estado, né? Então, o Vaticano, por óbvio, ele é atípico, né? Os estados vão distingui-lo da totalidade dos demais componentes, mas ele também é equiparado a um estado tal qual o Brasil, tal qual a Itália, tal qual, enfim, né, qualquer outro estado dentro desse universo com os seus regramentos. Se diz que ele é um tipo de Estado teocrático, né, porque ele tem um sistema de governo e as suas ações jurídicas e políticas são submetidas às normas de uma religião, mas ele é reconhecido, sim, do ponto de vista internacional como um Estado. Além disso, são reconhecidas também as organizações internacionais em seu sentido estrito. Então, se faz uma pequena diferenciação. A personalidade jurídica dos estados é uma personalidade jurídica originária, ou seja, o estado ele é criado e, consequentemente, ele já adquire, né, a partir daquela realidade física que é posta lá, ele já adquire, a partir do seu reconhecimento como estado, do ponto de vista da sociedade internacional, ele adquire também essa personalidade jurídica, podendo operar nas relações internacionais. Já a personalidade... tá errado aqui a personalidade, faltou um dá. Tá, mas enfim, deu para entender. Já a personalidade jurídica das organizações internacionais, ela vai acontecer de maneira derivada, tá? Ela vai acontecer de maneira derivada. Então, o Estado, ele é uma realidade física, ele é um espaço territorial, a gente viu lá quando vimos, né, a Ilha das Rosas, né, sobre o qual vive uma comunidade, vive uma população. Então, o povo, o território e a soberania, né, para a gente não esquecer desses elementos. Já as organizações internacionais, elas têm uma dupla dimensão, desculpa, uma dupla dimensão material. Então, elas são produto de uma elaboração jurídica resultante da vontade de um certo número de estados, e por isso que ela é derivada. Então, ela não nasce pura e simplesmente com a personalidade jurídica a partir do seu reconhecimento. Ela precisa ter a sua estruturação e, para a sua estruturação, ela precisa ter a vontade de um certo número de estados para que ela seja criada e seja efetivamente reconhecida do ponto de vista internacional, tá? Então, o tratado constitutivo das organizações internacionais, ele depende, né? Ele depende, então,
da manifestação de vontade desses estados para a sua existência, por isso ela é derivada, né? Já a existência do Estado, ela não depende de nenhum tratado constitutivo, né? Eu não preciso ter um tratado constitutivo para existir, eu preciso ter um sistema de governo, eu preciso ter, né, o território, preciso ter a soberania, preciso ter o povo, mas eu não preciso de um tratado constitutivo. A organização internacional, não. A organização internacional, ela precisa ter um tratado constitutivo para dizer como ela se formará, qual é o seu regulamento, etc. Tudo aquilo que ela precisar estatuir, e mais, ela precisa ter o reconhecimento pelos outros estados, tá? O que é importante, gente? Indivíduos, como eu disse, ou pessoas, pura e simplesmente, né? Empresas privadas, públicas, etc., pode ser uma multinacional, pode ser gigantesco, pode ter o dinheiro que tiver, não é reconhecido pura e simplesmente como personalidade jurídica do ponto de vista internacional, tá? Então, não há esse reconhecimento. Eles podem ser objeto de proteção? Sim, podem, sabemos que sim, não tem problema. Mas isso não significa reconhecer que aquela determinada empresa ou que aquele determinado indivíduo que está sob proteção internacional ou que recebeu auxílio através de alguma organização internacional é reconhecido como personalidade jurídica para fins de personalidade internacional, tá? É, claro que nós sabemos que seria interessante ou que seria importante se os indivíduos conseguissem postular diretamente, né, ou reclamar diretamente do ponto de vista internacional a garantia de direitos, especialmente aqui falando dos direitos humanos. Mas nós sabemos que isso deveria, para isso nós deveríamos ter uma norma, né, que previsse essa possibilidade e esse reconhecimento, tá? E hoje nós não temos. Hoje a personalidade jurídica está afeta do ponto de vista internacional público para os estados, as organizações internacionais, tá? Então nós não temos esse acesso, né, efetivamente, do ponto de vista dessa demanda, tá? Por que isso é importante, gente? E que repercussões isso vai ter daqui para frente, né? A gente começar a entender quem pode estabelecer relações jurídicas internacionais do ponto de vista do direito internacional público, do DIP, né? Repetindo, quem deve estar e deve efetivamente traduzir essas negociações do ponto de vista também das normas internacionais. Então, por isso é fundamental a gente entender um pouquinho, né, quem tem personalidade jurídica para ser parte, né, em um tratado internacional ou para propor alguma relação jurídica do ponto de vista do direito internacional público, tá? Então, isso é fundamental para que a gente comece a navegar aí. Então, não importa o tamanho da empresa, não importa o poder que tenha, não tem essa responsabilização. Tá bem? Falei muito, né? Nossa, até acho que falei rápido demais, de menos. Gente, hoje é isso, tá? Eu não sei se tem dúvidas, dores, angústias. Vou Angústia tem disponibilizar. bastante. É muita matéria, né? Muito conteúdo para ver. Nossa Senhora. Eu sei que é. Mas aos poucos vem, aos poucos vai fazendo sentido. Conseguiram ouvir os podcasts do professor Rui Badaró? São ótimos, gente. Se conseguirem ouvir, está disponível ali. São muito bons, vale a pena para, assim, refrescar e trazer algumas coisas. Eu sei que é muita coisa e vem mais por aí. Nossa. Mas vamos com calma que dá tudo certo. Depois também, quando a gente começa a entrar, principalmente na unidade 5 ali em direitos humanos e o sistema interamericano, a gente começa a entender um pouco e situar um pouco essa questão dos tratados, tá? Daí vocês vão conseguir visualizar um pouquinho melhor, ter um pouco mais de até familiaridade, acho que essa é a expressão, tá? Porque às vezes a gente olha para o tratado e fica assim, meu Deus, vou ler isso aqui,
que negócio esquisito, né? E não, na verdade, ele tem um formato muito semelhante aos nossos regramentos, embora em alguma coisa de forma seja um pouquinho diferente, mas a regra é que ele tenha o mesmo, a mesma a mesma formulação do ponto de vista jurídico, tá? Façam a leitura se conseguirem, pelo menos passar os olhos ou olhar alguns artigos que a gente citou aqui da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, também sobre o Estatuto da Corte, sobre o Estatuto da Corte Internacional de Justiça de 45, porque ele é importante, né? E é importante para que vocês consigam ter uma compreensão e ir estudando devagarinho aí sobre isso. Tá bem? Então tá, minha gente. Nos vemos semana que vem. E aí eu em seguida vou alimentar ali o Moodle também, com a unidade 2, tá? E aí já vai estar disponível o pré-aula para vocês ali, o Ativando Conhecimento. Se eu não conseguir fazer isso hoje, amanhã eu já faço. E aí vocês já conseguem ir, enfim, tá? Fazendo as leituras e se organizando. Tá bom? Uma boa noite a todos. Fiquem bem. Boa noite, professora. Vamos que vamos. Boa noite. Vou parar aqui a Boa noite, bom descanso. Boa noite, bom descanso para nós.